Opa, Evandro Damasceno aqui para responder mais uma pergunta de um dos nossos seguidores. E essa perguntinha aqui, ela foi feita pelo Ademir Costa em um vídeo onde eles falam um pouco sobre o cortador de garrafa de vidro. Essa pergunta, ela tá mais voltada para a resistência. E a pergunta é a seguinte: tenho um desses, que seria o cortador de garrafa, mas a resistência está queimando. O que pode estar acontecendo? Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero dar um recadozinho aqui bem rápido para vocês. Como vocês, ou pelo menos eu acredito que alguns de vocês devem ter notado, a gente deu uma pausa na publicação de vídeos aqui no canal por mais ou menos 2 meses. Esses 2 meses a gente acabou dedicando um pouco mais de energia à criação e confecção de um painel que a gente estava fazendo aqui na região de Ermelino Matarazzo. A gente já chegou a comentar sobre ele em alguns vídeos aqui do canal, mas a gente não se aprofundou sobre o que é, como que é, o que simboliza. Isso a gente vai deixar para um vídeo dedicado somente a ele. Mas enfim, voltando aqui, é por causa disso que a gente demorou um pouquinho mais para publicar vídeos aqui no canal, porque a gente estava dedicando energia mais à confecção do painel. Ponto. Dito isso, Edemir, seguinte, o que pode estar acontecendo, e eu já falei sobre isso em vários outros vídeos aqui do canal, é que provavelmente a resistência do seu cortador tá com muita potência. E o que isso significa? Vou pegar aqui 2 resistências para me mostrar para você. Olha só, aqui eu tenho uma resistência do cortadorzinho de garrafa com a potência 110, ou seja, ela é uma resistência 110, funciona a energia 110. Pode ser óbvio isso aqui que eu estou falando, mas quando eu chegar aqui na outra você vai entender. No vídeo que eu fiz, eu expliquei por que ela queima. E eu vou explicar aqui novamente. Não sei o que está acontecendo, que o fabricante, e isso é uma opinião minha do Evandro, o fabricante está enviando resistência muito curta, ou seja, o arame ele está curto. Isso acaba aumentando a potência da resistência, fazendo com que ela queime. Acabou de cair aqui. Fazendo com que ela queime. E ela queima porque, como ela é muito potente, ela acaba acendendo muito, ou seja, ficando muito quente, e isso faz com que o próprio fio de níquel cromo não aguente e se rompa. Pode perceber que quando você acende, liga o seu cortador, se esse for o motivo mesmo, a sua resistência tende a acender bem rápido. E isso é porque ela está muito potente. Então, qual que seria uma solução para que isso não acontecesse? Geralmente, não sei se o seu cortador foi dessa forma, mas quando a gente compra um cortador desse, ele vem 2 resistências. Uma para você já colocar, você tem que colocar você mesmo no seu cortador, e uma reserva. No meu foi dessa forma. Então o que eu fiz e o que eu ensino e indico fazer caso você compre um cortador com a resistência 110? Você pegue uma resistência, deixa eu pegar aqui do chão. Você pegue uma resistência, por exemplo, essa resistência aqui, vamos supor que eu tenho a resistência principal e essa daqui vai ser minha reserva. Eu pego a resistência, tiro cerca de 1/4 dela, da resistência reserva, e emendar como se estivesse emendando fiozinho mesmo. Você pega aqui as 2 pontinhas da resistência e emenda. Da que você tirou da reserva na sua resistência principal. E aí coloca a sua resistência principal no seu cortador. Feito isso, como você colocou mais fio na sua resistência, isso vai diminuir um pouco a potência dela, fazendo com que ela acenda mais devagar, esquente um pouco menos. Consequentemente, você vai notar uma diferença no corte da sua garrafa. Se você já acostumou a utilizar a resistência que vem com o seu cortador, lembrando, se esse for o caso, se você já acostumou a utilizar a resistência que veio no seu cortador, você vai perceber que ela tem o tempo dela de cortar a garrafa. Quando você coloca mais um pedaço de fio, a sua potência vai diminuir e o tempo para você cortar a sua garrafa vai tender a ser um pouquinho maior. Porém, por consequência, a sua resistência eu acredito que vai queimar com menos frequência. Isso foi a 110. Agora, olha só a 220. 110, 220. Eu recomendo que quando você for comprar, ou vocês forem comprar um cortador de garrafas,
vocês optem por comprar um com a resistência 220. Por quê? Porque a resistência 220, por mais que venha somente uma, você faz o seguinte, ou pelo menos eu faço o seguinte: compro a resistência 220, ela vem maior, eu tiro um pedaço dela, um pedaço consideravelmente grande, coloco no meu cortador e ligo ele no 110. De novo, compro uma resistência 220, tiro um pedaço dela, vou deixar mais ou menos, vai desse tamanho aqui, ó, se comparado à resistência 110, olha só, existe uma diferença. Eu deixo ela mais ou menos desse tamanho aqui, e isso você vai ter que testar, não tem como eu falar para você, tira, sei lá, um quinto da sua resistência e utiliza o restante no 110, você vai ter que testar. E liga ela, esquece a potência 220, você fazendo isso, você liga no 110. Você tira um pedaço, colocou, ligou no 110, viu que está demorando muito para a sua resistência acender, é porque ela está com pouco, consequentemente, como está recebendo menos carga, ela está com pouca potência. Aí você vai, desliga o seu cortador, espera a sua resistência resfriar, vai lá nela e tira mais um pedacinho. Coloca de novo, liga o seu cortador. Se você vê que está demorando muito para esquentar, você tira desliga o computador, desliga o cortador, espera a resistência esfriar, vai lá novamente e tira mais um pedaço. Você vai fazendo esse processo até você perceber que, por mais que ela esteja demorando um pouquinho para esquentar, ela está esquentando e está cortando a garrafa de forma correta, digamos assim, sem deixar aqueles pedaços muito grotescos. Uma resistência, para cortar a garrafa de forma correta, ela tem que estar mais ou menos, o corte tem que ser uniforme em toda a superfície que você colocou em cima da sua resistência. Então, só para resumir, para a gente já finalizar aqui, que o vídeo está ficando já muito longo. Se a resistência for 110, pega a sua resistência reserva, tira cerca de 1/3 dela e emenda na sua resistência principal, coloca ela no cortador. Isso faz com que a potência da sua resistência diminua e, por consequência, ela queime com menos frequência. Se a sua resistência for 220, esquece a potência 220, tira um pedaço dela, coloca no cortador e liga o cortador no 110. Se você tirar a potência, se você tirar um pedaço da sua resistência 220 e ligar no 220, por consequência, ela vai estar muito potente, porque você tirou um pedaço do fio e vai queimar rapidinho. Bom, espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo aqui. Foi um conteúdozinho assim mais técnico, mas acredito eu que deu para entender bem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!